Hello, you may be seated. Olá, vocês podem se assentar. Boa tarde. Could you please stand up? Vocês podem se colocar em pé, por favor? Could you please sit down now? Agora já pode se assentar de novo. I just want you to exercise a little bit. I don't want them to go to sleep. Ela só está fazendo isso para que você possa se exercitar um pouquinho e não durma nessa ministração, amém? Well, my name is Francis Hunter. I'm originally from Guatemala. Meu nome é Francis Hunter, eu nasci na Guatemala. I'm Aaron Hunter's wife. Eu sou esposa do Aaron. And like he said, we have 4 kids, two Hondurans, 1 Chilean, and 1 Colombian. Nossa, né? E como ele disse, nós temos 4 filhos, 2 nasceram no Honduras, 1 nasceu no Chile e o último agora na Colômbia. So that's one in Brazil. No. Yeah. Esperamos que venha para o Brasil, né? E nasçam aqui. No, I'm just joking. Só brincando. We're 4 square, like he said, so just 4. Somos quadrangulares, então só 4 filhos, não mais que isso. Well, it's my pleasure to be here, my honor to be here in this church with you guys. É minha alegria estar aqui hoje, é uma honra para mim estar aqui hoje com vocês. It's especially humble to share here because this is like the army of God sitting here. E eu venho realmente, humildemente, dividir com vocês aquilo que o Senhor me designou para trazer, porque afinal de contas eu estou aqui no exército de Deus. So hopefully together we're going to learn and remember some of the things that our Father wants to talk to our hearts. E acredito que juntos nós vamos poder aprender e relembrar algumas verdades que Deus trouxe ao meu coração. So I remember when Aaron told me that we were invited to this conference. Eu me lembro que quando o Aaron me disse que nós tínhamos sido convidados para estarmos aqui nessa conferência. When you get invited, you always ask if you have a topic to preach or teach, right? E quando você é convidado para pregar em algum lugar, a sua primeira pergunta logo é: qual é o tópico, qual é o tema que eu vou estar pregando? And he says, they gave me mine, but you were free to choose. E daí ele disse: eles passaram o meu tema, mas não o seu, então acho que você está livre para escolher. So sometimes that's a blessing. Algumas vezes isso é uma bênção. But other times, then you're like on um problema. Em outros momentos, isso é mais um problema. Porque eu estou pensando, Deus, ajuda-me. Porque a gente se pega pensando, meu Deus, me ajuda, o que eu vou falar lá? So I was asking God, what do you want to tell your servants? E então eu comecei a orar e clamar: Deus, o que o Senhor quer falar com os seus servos? And in my heart, I felt that he was telling me that he wants us to remember. Em meu coração, ele começou a dizer que ele quer que nós lembramos de algumas coisas. He wants us to remind us of some basic things. Ele quer que venhamos nos lembrar de algumas coisas básicas. But that sometimes we forget. Que muitas vezes nós nos esquecemos. Not because we don't know it. Não é porque nós não sabemos. But it's because we get busy. Mas é porque normalmente estamos ocupados. And I promise you, I didn't read I didn't know, I knew what my husband was preaching, but I didn't know his notes or anything. E eu prometo para vocês que eu não olhei, não fiz cópia das notas do meu marido. Eu sabia o tema dele, mas eu não olhei as notas dele e vou ministrar o que Deus me mandou ministrar. But when I hear him preaching today, I was blessed in how the Holy Spirit works. E hoje, quando eu ouvi ele ministrando, eu fiquei muito feliz de ver como o Espírito Santo trabalha. And
He knows what he wants to remind us of. E eu tenho certeza que o Espírito Santo sabe o que ele quer nos lembrar nesta tarde. Amém. So I'm not going to teach you English or Spanish, Não vou estar aqui te ensinando inglês e nem espanhol, but I'm going to teach you one word in Latin. mas eu vou te ensinar uma palavra em latim. Is that okay? Essa palavra é... Is that, Ah, is that tudo okay bem with para you? vocês aprenderem uma palavra em latim? Yes? Okay. So the word is recorderis. Então a palavra é recorderis. And you're going to find out why we're going to learn this word in a minute. E daqui a pouco você vai entender o porquê nós estamos aprendendo essa palavra em latim. Okay, but first, now this long introduction, I'm going to pick up Pastor Daniel and take just like my husband 8 hours. Então, após essa introdução, já que o pastor Daniel chegou, eu vou imitar meu marido e vou usar as minhas 8 horas restantes. So let's do the first and more important thing. Let's pray. Então, agora, feita a introdução, vamos fazer a coisa mais importante. Vamos orar. Father in heaven, thank you very much for this opportunity. Senhor, meu Deus, obrigada, Pai Celestial, por essa oportunidade. Father, I want you to speak through me Pai, neste momento eu peço que o Senhor fale através de mim and my translator, e através da minha tradutora, because we need you. porque nós precisamos de Ti. Because we need to know your heart. Porque nós precisamos conhecer e saber o seu coração. We need your direction. Nós precisamos da sua direção. We need your love. Nós precisamos do teu amor. And we need everything you have for us E nós precisamos tudo aquilo que o Senhor tem para nós. to grow Para crescer and to serve. e para servir. So Holy Spirit, welcome to this place and please teach us. Então, Espírito Santo, Tu és bem-vindo neste lugar, neste momento e nos ensine. In the name of Jesus, amen. Em nome de Jesus. Amém. So the first verse I want you to read is 2 Peter verse Então, o 12. primeiro texto que nós vamos ler está em 2 Pedro 1:12, que diz assim: Por isso, sempre terei o cuidado de lembrar-lhes estas coisas, se bem que vocês já as sabem e estão solidamente firmados na verdade que receberam. So that's the first thing I want you to know. You already know these things. There is nothing new. Então, isso é a primeira coisa que eu quero te falar. É que o que estaremos falando neste momento, você já sabe, não é nada novo. But at the same time, God wants us all to remember very important things. Mas, ao mesmo tempo, Deus quer que você se lembre dessas coisas, porque elas são muito importantes. So I want you to read 1 E agora, Corinthians vamos 12. ler 1 Coríntios 12, 25 a 27, que diz assim: a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. E quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês individualmente é membro deste corpo. So I want you to, the first thing that I want you to remember is that we are a family. Então, a primeira coisa que eu quero que você se lembre é que nós somos uma família. And that we have to be happy when somebody else is succeeding. E nós temos que nos alegrar quando nós vemos os nossos irmãos sucederem, irem bem. But at the same time, we have to be partnering with them when they need us and when they are in that time of need. E, por outro lado, nós também temos que ser parceiros quando nós vemos os nossos irmãos sofrendo em algum momento. So, and having that in mind, I want you to think about what the Holy Spirit and Jesus represent.
Então, tendo isso em mente, eu quero que você pense o que Jesus e o Espírito Santo representam. And one thing is that we have to always remember that the Holy Spirit will equip us, each of us, with unique gifts. Então, nós devemos nos lembrar que o Espírito Santo vai nos equipar, cada um com dons únicos e diferentes. But for what? Mas para quê? And there's two very important things that He's going to give us those gifts for. Mas existem duas coisas importantes, que é o porquê Ele está nos equipando com esses dons. And that is to strengthen and encourage the church. É para fortalecer e encorajar a igreja. But a lot of times when we're pastors, we just think that the Holy Spirit is giving us that to encourage the church, but we don't think about the other pastors. Mas muitas vezes nós achamos que esses dons que Deus está nos dando é para encorajar a igreja, mas não os outros pastores, os outros ministros. But the truth is that He wants us, the Holy Spirit wants us to bring us closer to God. Mas a verdade é que o Espírito Santo quer nos levar para mais perto de Deus, Bring us closer to others, nos trazer para perto de outros and empower us to serve each other. e nos empoderar para podermos servir uns aos outros. Sometimes we forget that. E muitas vezes nós esquecemos disso, Just because we get too busy with ministry. porque muitas vezes estamos ocupados com o ministério. And how many people have repeated today, E como muitos já repetiram hoje, we need each other. nós precisamos uns dos outros. And sometimes we think, well, I don't have anybody to talk or to share this challenging time with. Muitas vezes nós pensamos, eu não tenho ninguém para repartir este desafio, esse momento difícil. I'll give you a tip that helps me. E eu vou te dar uma dica que sempre me ajudou. Para tener amigos, tienes que mostrarte amigo. Para se ter amigos, tem que ser amigo. I have a lot of friends. Eu tenho muitos amigos. Of course, different and Levels, yeah? they're different and they are in different times with me. Claro que não são todos iguais, né, nos mesmos níveis, e também não estão todos os momentos comigo, cada um num tempo diferente. But I discovered that something that helps me go through hard times faster Mas eu descobri que algo que me ajuda a passar mais rápido nos momentos difíceis is to have this accountability partner and close friend that I can trust. é ter essa pessoa que eu possa contar e acreditar nela. And I mentioned we need to remember Jesus. E eu disse que nós também devemos lembrar o Espírito Santo, mas lembrarmos de Jesus. This maybe sounds funny because we preach about him, right? E às vezes pode parecer até engraçado para você eu falar, lembre de Jesus, afinal de contas nós pregamos sobre ele. But a lot of times he's not the first thing in our heart. Mas muitas vezes ele não está sendo o primeiro em nossos corações. My best friend has this saying that I think is true a lot of times when we are pastors. E uma amiga minha melhor amiga, tem uma frase, it's the phrase, que é bastante verdadeira quando nós somos pastores. And she says que nosotros a veces dejamos a Dios por Dios. Ela falou que muitas vezes, a amiga diz que muitas vezes nós deixamos Deus por Deus. Because you're so busy with God's stuff Porque você está sempre tão ocupado com as coisas de Deus that you don't remember to be with him. que você já não se lembra mais de ter um tempo com Ele. So we want to remember today that he has to have the first place in our heart. Então nós precisamos nos lembrar hoje que Jesus continua tendo que ser o número 1 das nossas vidas. And when we do that, then
the body functions the way it was intended. E quando nós colocamos isso em prática, o corpo de Cristo começa a trabalhar como ele foi designado para trabalhar, The right way. do jeito certo. And then you have a healthy church. E assim você tem uma igreja saudável. But because the pastor is healthy. Mas tudo começa com o pastor estando saudável. Because a healthy church heals. Porque uma igreja saudável cura. Every person that comes near you and near your church feels the healing because you have a healthy relationship with Jesus. E então todos que vierem até a sua igreja, todos que vierem ser ministrados por você serão curados porque eles verão em você esse relacionamento com Deus. And then you start preaching different. E você começa a pregar diferente. I have two questions that I don't want you to answer, but I want you to ask yourself and maybe answer in the following week. Eu tenho duas perguntas para fazer que eu não quero que ninguém responda aqui neste momento, mas que você fique pensando e se responda durante essa semana. Are you preaching only to Christians? Você está pregando apenas para cristãos? Are you preaching only to, I will add, perfect Christians E você está pregando apenas para cristãos perfeitos in your church? na sua igreja? And the second question I have is, to whom were you called in the beginning? E a segunda pergunta que eu quero te fazer é para quem você foi chamado no começo? Those questions are very important to see growth, not just in numbers, but in healthy members, healthy pastor, and a healthy church. E essas duas perguntas são muito importantes de se ter em mente quando você quer ter crescimento saudável, não apenas em números, mas crescimento saudável numa igreja saudável, num ministério saudável e principalmente um pastor saudável. So our founder, Amy Semple McPherson, 100 years ago, A nossa fundadora é um exemplo, Amy Semple McPherson, 100 anos atrás. she founded the Angelus Temple, Ela fundou o Angelus Temple. and well, there's many stories about everything she did in ministry. E nós conhecemos inúmeras histórias do que Amy fez no seu ministério. But and we know a lot of stories about the many mistakes she made. E também conhecemos um monte de histórias de alguns erros que Amy cometeu. If you don't know any, there is plenty of books. Se você não conhece nenhuma das histórias, pode pesquisar, tem muitos livros a esse respeito. But what I want to mention today Mas o que eu quero mencionar para você is something that I really like, é algo que realmente eu gosto that it's said about her. a respeito da Amy. That even though she made many mistakes, Mesmo que ela tenha feito muitos erros, cometido muitos erros, no one ever doubted about that she loved God and people. ninguém nunca duvidou e ninguém nunca poderá duvidar que ela sempre amou a Deus e sempre amou as pessoas. Can they say that about us? E podem as pessoas dizer a mesma coisa a nosso respeito? Because the way we preach, act, Da forma que nós estamos pregando, nós estamos agindo, pastoreando. I'm sorry, I know you're pastors and you look beautiful and perfect from here. Eu sei que vocês são pastores, até peço desculpa, mas eu até confesso que vocês estão todos muito lindos aqui da frente. But we're not perfect. Mas eu sei que nenhum de nós é perfeito. But this reminds you to something Mas isso te lembra alguma coisa? when they ask Jesus about what was the most important of all the mandamientos. Quando os discípulos perguntaram a Jesus qual era o mais importante de todos os mandamentos, And he answered, to love God and your neighbor. e ele respondeu: ame a Deus e ame o seu próximo. And I know it sounds basic,
E eu sei que isso é algo básico. But God is telling us today that we have to remember the important things and you can say that. He wants us to remember the Mas Deus important things. quer nos lembrar nessa tarde que algumas coisas muito importantes. Because we say we love Him, we serve Him. Porque nós sempre dizemos, eu amo a Deus, eu sirvo ao Senhor. But He wants us to show love like Jesus did. Mas Ele não apenas quer palavras, Ele quer que nós mostremos este amor da mesma forma que Jesus fazia. Because a lot of times in church, we're telling people that Jesus loves them, Porque muitas vezes a igreja até diz, olha, Jesus te ama, but we're not showing grace. mas nós não estamos mostrando graça. We're not telling them to have hope and just dismissed whatever they're saying. E muitas vezes nós não estamos dizendo para eles terem esperança e deixar passar coisas que foram faladas. And why is it that God wants us to remember the most important things? Então, por que Deus nessa tarde quer que nós venhamos nos lembrar essas coisas importantes? Because the way we act with others Porque o jeito que você age com outras pessoas and the way we love each other as fellow pastors e o jeito que nós nos amamos como amigos de ministérios is the way the next generation of pastors are going to act. é a mesma forma que a próxima geração de pastores vai agir. So ask yourself, do I want the pastors that are going to follow my footprints to be like me with other pastors? Então eu quero que você se pergunte neste momento. Eu quero que aqueles pastores que virão após de mim, que seguirão os meus passos, ajam da mesma forma que eu tenho agido e que eu tenho sido com outros pastores? Do I want my kids to be pastors and not to have any friends? Like maybe me? I didn't have any other pastor friends. Será que é isso mesmo que eu quero para os meus filhos? Eu quero que meus filhos sejam pastores e não tenham amigos verdadeiros no ministério? We need each other, Nós precisamos um dos outros, but we need to love mas nós precisamos amar with real love and real grace. com um amor verdadeiro e um amor cheio de graça. Because we talk about love, Nós falamos muito sobre amor, but we don't show grace. mas nós não mostramos graça. We don't show mercy. Nós não mostramos misericórdia. I know you know what I'm talking about. E eu sei que você deve saber do que eu estou falando aqui. So recorderis. Hã? Recorderis. I forgot. So recorderes, This literally means you will remember. Você se lembrará. essa palavra literalmente significa você se lembrará. Remember, it comes from the Latin recordari. A palavra lembrar vem da palavra latina recordare. And it's formed by re, E ela é formada pela parte re, that means again, que significa de novo. Então, re do relembrar é re de novo. and cordis, E cordes, que é o lembrar, that means heart. que significa do coração. So this word actually means to volver a pasar por el corazón. Então, na verdade, essa palavra recorderes, que é relembrar, o que ela significa? Voltar a lembrar através do coração. So God is calling us to recorderis His word and His love and His grace. Então, Deus quer que nós venhamos relembrar, recorderes, na verdade, o seu amor, a sua graça, a sua esperança. We're going to find hope in His word. Nós vamos achar esperança em toda a palavra. That's why Deuteronomy 11:18 says, É por isso que Deuteronômio 11:18 diz assim:
Gravem estas minhas palavras no seu coração e na mente. Amarrem-nas como sinal nas mãos e prendam-nas na testa. Why was he saying that? Why did he say that in the word? Por que Deus está falando isso na palavra? Because he wants us always to remember. Porque Ele quer que a gente sempre se lembre. If you're having doubts on how you're doing and how your church is doing, how your life is doing, how your marriage is doing, Se você tem alguma dúvida de como sua vida está indo, seu casamento está indo, sua igreja está indo, suas finanças estão indo, pase la palabra de nuevo por su corazón. passe a palavra de Deus novamente pelo seu coração e confronte. La palabra nos da su amor. A palavra nos dá seu amor. I went to You Spanish can and I go. didn't. Go ahead. Nos recuerda de su gracia Nos lembra da sua graça y nos da esperanza. e nos dá esperança. Amén. Amém? Pode aplaudir. I'll give you really fast. Eu vou te dar rapidamente. I promise, Pastor Daniel. Eu prometo. I'm going to speak really fast. No. Okay. Não, oh my gosh. Ela falou, eu vou falar então muito rápido. Quando ela fala rápido, eu não entendo nada, daí não vai sair nada. É por isso que ela está rindo. Okay, so we're not going to read the verses because you're pastors and you know the word better than me. Eu não vou ler todos os versículos, porque vocês todos, graças a Deus, estou falando com pastores e vocês conhecem esse texto tanto quanto eu. More than me. I'm Muito, sure. muito, muito mais que eu. Luke 15:3-7 talks about when the pastor leaves the 99 ovejas y va a buscar una. A Lucas 15, 3 ao 7, nos mostra quando o pastor, ele deixa 99 ovelhas para ir buscar uma. And we always talk about the one that goes and look for and when he found us. E a gente sempre conta sobre quando o pastor vai e procura aquela ovelha e a encontra e fica feliz. Oh, and he's so merciful and went for those. Ai, ele é tão misericordioso com aquela. And then we go so romantic and say, when he found me. E daí nós até nos tornamos românticos na palavra e falamos, ai, eu me lembro quando Jesus me achou. What about the 99? E as 99? How are you treating them? Como você tem tratado elas? Are you showing love or because they are saved now they have to know better? Você tem demonstrado amor ou porque elas já estão salvas, elas já têm que fazer melhor, já sabem o que fazer? Don't answer me. Não me responda. I'm looking at your eyes going like, Eu estou olhando seus olhos fazendo tipo. So, when you have the 99 Quando você tem essas 99 and you come back with the one that you just saved and you are such a good pastor. e quando você volta ali com aquela uma que você acabou de achar e que te faz se sentir um pastor incrível, You're very, very hard with the 99 you have. você precisa também olhar o seu coração, como tem agido as 99 que você tem. Because you're discipling them Porque você tem discipulado eles, and you're giving them all the tools they need. você tem dado todas as ferramentas que eles precisam. And you know all the process and all the hard work you do, right? E você já sabe todo o processo e todo o trabalho duro que você tem feito diariamente. And then you're like, when they make a mistake, E quando chega algum momento que uma delas comete um erro, the first word that comes to your mind, a primeira palavra que vem na sua mente, or at least in other countries, ou pelo menos em outros países, is they are so ungrateful. eles são ingratos. What about when you are? Because remember, see, I didn't know Aaron was going to say, but
We are sheep too. Ok. Ou será que, na verdade, não são elas que são ingratas? Seria você? Porque, afinal de contas, você começa sendo também uma ovelha. And then when you are not being perfect, Então, quando você não está sendo perfeito, God forgives you, Deus te perdoa, shows you mercy, te mostra misericórdia, shows you love. te mostra amor. He doesn't disqualify you and you're not worthy anymore. Ele não te desqualifica e fala, você não serve mais para nada. I'm sure you are, there is many of you that are very merciful with your members. Eu tenho certeza que muitos aqui têm sim agido com misericórdia com seus membros, But maybe some of you are not like that all the time. mas alguns aqui provavelmente não estão sendo assim, pelo menos algumas vezes. So we need to remember that He forgave us first and show us mercy first. E nós precisamos então nos lembrar que Jesus primeiro nos perdoou, mostrou misericórdia a nós. And why am I mentioning this? E por que então eu estou mencionando isso? Because in Brazil, Porque em Brasil, you're very good and have a big church. vocês Big são churches. muito bons em terem igrejas grandes. Many countries admire you because you have so many churches and big churches. Vários países admiram o Brasil, ficam olhando para o Brasil, porque vocês, nós do Brasil, somos muito bons em termos igrejas grandes. You are so good at going and grabbing the one that was lost. Vocês são muito bons em ir buscar aqueles que estão perdidos. We need to be as good. I'm not saying you are bad. Ok? Mas nós precisamos, não estou dizendo que está sendo mal, mas nós precisamos ser tão bons With the 99. com os 99 que nós já temos. Because those 99 are going to bring another 99. Porque aqueles 99 serão os que trarão mais 99. But healthy E, 99. e na verdade, eles trarão não apenas 99, mas 99 saudáveis. Because they have a healthy pastor Porque eles têm um pastor saudável, that is transparent, que é transparente, that is not perfect. que confessa que não é perfeito. That's why he knows the mercy of the Lord, Por isso que ele sabe da misericórdia de Deus and he can show the mercy. e ele consegue demonstrar a misericórdia. Y sabe cómo restaurar a sus 99. E sabe como restaurar as suas 99. Y el segundo ejemplo, bien rápido. E só mais um pouquinho, eu prometo que serei bem rápida. And we're not going to read it. It's about the prodigal son. E uma segunda história que eu queria lembrar, que também não vamos ler, que vocês conhecem, é sobre o filho pródigo. Well, the same thing about when we preach about the prodigal son. É praticamente a mesma coisa que nós pregamos quando falamos do filho pródigo. And how he comes back and the big party that we throw, right? E como aquele filho se perdeu e ele voltou e aí a gente deu uma grande festa. But today I want to remind you. Mas hoje eu quero te lembrar, te relembrar. I want to talk to certain people. Eu quero falar com certas pessoas, com algum grupo de pessoas. And that group is two type of people that went through a crushing time. E as pessoas que eu quero conversar agora, falar agora, são dois tipos de pessoas que passaram por tempos muito difíceis. ¿Tú sabes cómo decir crushing, aplastar? Like when you crush grapes and you do wine. Amassadas. Amassadas, yeah.
Esmagadas. Ah, ok. Ela está querendo dizer com grupos de pessoas que têm sido, que passaram por momentos de serem esmagadas, amassadas como uvas. So the people that I want to talk right now Então, as pessoas que eu quero falar exatamente agora is the children. são as crianças. You know, the prodigal son went and the older stayed, right? Você sabe que o filho pródigo ele saiu e o filho mais velho ficou, certo? So the one that was always home, Então, aquele que estava sempre em casa, sometimes we say like, oh, and then, you know, instead of being happy for his brother, he was like talking, blah, blah, blah. e muitas vezes nós falamos, como pode? Ao invés de ficar feliz que o irmão voltou, ele ficou lá ainda reclamando e atrás do pai reclamar. So we are the children that we're always at home, right? Nós, na verdade, representamos esse filho que esteve sempre em casa. Não é? You're always at church, right? Você tem estado sempre na igreja, não é verdade? You're the pastor. Você é o pastor e a pastora. You're always there. Você sempre está na igreja. You're always with the Father. Você está sempre com o pai. We don't know, and during all that time that the older son was away, Nós não sabemos, na verdade, durante todo esse tempo que o filho pródigo estava longe, the one that stayed at home aquele que ficou em casa with the Father com o pai, maybe didn't go with the prostitutes over there, pode não ter ido atrás de prostitutas lá, but maybe he was looking for prostitutes nearby. mas ele pode, de repente, ter procurado prostitutas aqui perto. I can give a lot of examples of what mistakes he couldn't have done. Eu posso dar inúmeros exemplos de erros e pecados que ele pode ter cometido. Because, like I already said, we're not perfect. Porque, como eu já disse antes, nós não somos perfeitos. So one of the groups that we could be in is the children that we're always home, but we have fallen. Mas, então, dos grupos que nós podemos estar sendo é aquele filho, o grupo daquele filho, né, o grupo daqueles que sempre estão em casa, mas de repente estão também cometendo o erro. Maybe we're the children that made a lot of mistakes, even though we're pastors. Podemos ser o filho que cometeu muitos erros, mesmo sendo pastores. Because he was living at the house, Porque ele estava na casa, but we can see through his attitude mas nós podemos ver através da atitude que ele teve, that he was not close to the Father's heart. que ele não estava tão próximo ao coração do pai. But he's there. Mas ele estava lá. He never stopped being his son. Ele nunca deixou de ser filho do pai. So what I want to say today, Mas, então, o que eu quero te dizer hoje, my dear pastors, meus queridos pastores e pastoras, he never disqualifies you because you make a mistake. Deus nunca te desqualifica porque você cometeu um erro. He is faithful. Ele é fiel. He has love, Ele tem amor, the biggest love. o maior amor. Gracia Ele tem graça and esperanza. e esperança. You never stop being his children. Você nunca deixou de ser seu filho. No importa si has fallado y estás aquí sentado, Não importa se você tem falhado e está aqui sentado. con pecado así Com pecado assim o así, ou assim. con pecado que avergüenza, Com pecado que traz vergonha. con pecado que posiblemente no quieres ni decírselo a nadie. Ou pecados que provavelmente você esconda de todo mundo. Nunca has dejado de ser hijo e hija. Nunca deixou de ser filho e filha de Deus. Y hoy te quiere recordar, E eu quero te relembrar. God wants to remind you, Deus quer te relembrar. you're my children. Você é meu filho e minha filha. You're always at my house.
Você tem estado sempre na minha casa. Why are you so hard to yourself? Por que você tem sido tão duro consigo mesmo? You tell everybody God forgives you, Você tem dito a todas as pessoas, Deus te perdoa, but you don't forgive yourself. mas você não tem se perdoado. And you don't grab his forgiveness. E você não tem recebido o perdão do Pai para você. Today is the day Hoje é o dia that all the children that feel like have been crushed, que todos os filhos que têm se sentido esmagados, amassados, even living in the house, mesmo morando dentro da casa, will receive love, mercy, and recover the hope. irão receber amor, graça e recuperar a esperança. And to finish the other crushing, E para finalizar, o outro grupo dos amassados, maybe, esmagados, sim. tal vez tú no sientes que has pecado de esa forma, De repente você não se sente com pecado dessa forma, but you have been crushed by big problems in your marriage, você tem sido amassado, esmagados por grandes problemas no seu casamento, because you have forgotten your dreams, porque você já esqueceu dos seus sonhos, because you have no hope, porque você não tem mais esperança, because you're exhausted because ministry is hard. porque você já tem estado exausto, afinal de contas o ministério é difícil. Because you feel frustrated how everything is working. Porque, de repente, você está frustrado do jeito que as coisas têm andado. Maybe you feel crushed De repente, você se sente esmagado, because you even forgotten how he called you and why and to whom. porque, de repente, você se esqueceu o porquê e para quem Deus te chamou. You have abandoned your projects. Você tem abandonado as suas ovelhas, o seu rebanho. You forgot to enjoy his love even though you serve him. Você tem esquecido de como usufruir do amor de Deus, mesmo servindo a Ele. But you live in the house. Mas você está vivendo dentro da casa. You're working hard. Você tem trabalhado muito. I'm sure that son was always helping the father running this big house. Eu tenho certeza que o filho que ficou, ele sempre estava trabalhando, ajudando o pai a cuidar de toda a casa. If you're in the first group or the second group, the reality is the same. Mesmo que você possa estar sendo representado no primeiro grupo dos esmagados ou do segundo, a realidade é a mesma. You are welcome into the Father's house. Você, na verdade, é bem-vindo na casa do Pai. And you have to be able to receive His pure love. E você precisa ser capaz de receber o amor puro que o Pai tem por você. And His grace, E sua graça, su esperanza. sua esperança. First, Primeiro, to be a healthy kid, para ser um filho saudável, a healthy pastor, um pastor saudável, a healthy marriage, ter um casamento saudável, to be example. para ser um exemplo. Because there is no one that can show mercy that better than the one that have experimented mercy. Porque, na verdade, ninguém mostra melhor misericórdia do que aquele que recebeu e provou misericórdia. Recorderis means Recordares significa pasar de nuevo por el corazón. passar novamente pelo coração. Hoy Dios quiere que pasemos su palabra, sus promesas, su amor de nuevo por nuestro corazón. Hoje Deus quer que nós passamos sua palavra, suas promessas, o seu amor de novo pelo nosso coração. Because of two things. Por causa de duas coisas. Then we can throw a party anytime.
Then we can, we can- aí nós podemos sim festejar sem fim. Anytime, because we live there. Em qualquer momento, afinal de contas, nós moramos na casa com o Pai. The father told him when he was talking to him, he said, everything is yours. O próprio pai disse para aquele filho: mas meu filho, tudo é teu. Everything is yours. Tudo já é seu. Everything is for your disposal. Tudo que é para o seu despontamento já é seu. For you to enjoy His mercy, His love, His grace. Para que você possa usufruir do amor, da graça e da esperança. And poder danzar y celebrar como cuando llegó el que no vivía ahí. Porque assim como você pôde celebrar, dançar quando chegou na casa como o filho que estava perdido. Pero tú estás siempre ahí, todo es tuyo. Você tem estado todos os dias ali do lado do Pai. And the father said, everything is yours. E o Pai diz: tudo já é teu. He has given you all the tools you need Deus já tem te dado todas as ferramentas que você precisa to have the big church or the big sending church. para ter uma grande igreja ou uma grande igreja missionária. Everybody in their own process. Cada um no seu processo e no seu tempo. But the most important thing for the father Mas o que é mais importante para o Pai is your heart. é o seu coração. That his children E seu filho are in his house está na sua casa. E como filho, você está em sua casa. and they are not saying, I'm not worthy. E muitas vezes tem dito: ai, mas eu não mereço. No, we don't. É verdade, nós não merecemos. But it's through Jesus. Mas é através de Jesus Cristo. So I want you to say, I'm a child of God. Então eu gostaria que você colocasse a mão assim no seu coração e dissesse: eu sou um filho de Deus. Nunca he dejado de ser su hijo. Você nunca deixou de ser filho de Deus. Ni cuando fallé, Nem quando falhou, ni cuando siento que me están aplastando. nem quando eu sinto que estão me esmagando. Y lo último, y vamos a orar, si pueden ponerse de pie Você já en pode se silencio. colocar em pé em silêncio. Mas a última coisa que eu quero dizer: Sometimes we have to be crushed algumas vezes nós precisamos ser esmagados through our mistakes and the consequences, às vezes pelos nossos erros e consequências, or by external situations. ou por problemas externos, acontecimentos externos. But after that crushing that he allowed, Mas depois do esmagamento, que o Pai até permite acontecer, then he will build a new and better you. Deus começa a construir e está construindo um novo e muito melhor você. It's like the grapes. É como as uvas. You crush them Você esmaga elas in order to get wine. para poder pegar o suco, o vinho. So if you're going to that process, recuerda that love and grace is available for you today. Então, ao passar por esse processo de esmagamento, lembre-se que o amor e a graça de Deus está totalmente disponível para você hoje. So you can have a post-it like that, a big So- one. Então você pode ter até um post-it grandão como esse, With His word, the word that you need for this season. com a palavra que você está precisando neste momento. And then you're going to be a healthy children E assim você poderá ser um filho saudável, with a healthy church, com uma igreja saudável. and everything will come by itself later E on. tudo vai acontecendo automaticamente, porque Deus mandará o crescimento.